Oi, turma. Do livro Edificando a Nação sobre Bases e Valores, Nídia Regina Limeira, André de Souza Costa, no 18º texto, Da Ilha ao Parlamento, Uma Jornada pela Liberdade. Esse texto é de Zoe Martinez e nós vamos para a segunda parte dele. O conceito e a importância da liberdade. A liberdade é um dos pilares fundamentais da civilização e tem sido debatida ao longo da história por filósofos, juristas e líderes políticos. Embora sua definição possa variar conforme o contexto, a liberdade sempre esteve ligada à ideia de autonomia, autodeterminação e ausência de coerção injusta. No campo filosófico, a liberdade tem sido discutida desde a Grécia Antiga. Para Aristóteles, o ser humano só poderia ser verdadeiramente livre se vivesse em uma sociedade justa e ordenada. Já para Immanuel Kant, a liberdade está diretamente ligada à autonomia moral. O indivíduo livre é aquele que age de acordo com sua própria razão, sem imposições externas. Essas ideias mostram que a liberdade não é só a ausência de restrições, mas também a capacidade de fazer escolhas responsáveis. Em Cuba, o controle estatal limita essas escolhas. No Brasil, apesar dos desafios, há espaço para que cada pessoa construa seu próprio caminho, participe da política e reivindique seus direitos. No aspecto jurídico, a liberdade é protegida por constituições e tratados internacionais. No Brasil, a Constituição de 1988 estabelece a liberdade como um direito fundamental garantindo a livre expressão, a liberdade de associação e o direito de ir e vir. Em regimes autoritários como o de Cuba, esses direitos são limitados, dificultando a participação cidadã e a manifestação de opiniões contrárias ao governo. Como vereadora, vejo diariamente a importância de leis que protejam a liberdade e garantam que ninguém seja silenciado por suas ideias ou crenças. A segurança jurídica é essencial para que a democracia funcione e para que os cidadãos possam exercer plenamente seus direitos. A liberdade política é a base de qualquer sociedade democrática. Ela inclui o direito de votar, de ser votado, de participar das decisões coletivas. Em regimes totalitários, esse direito é suprimido ou manipulado, tornando impossível uma verdadeira representação popular. Minha chegada ao parlamento simboliza essa liberdade em ação. No Brasil, cidadãos comuns podem se tornar representantes do povo, propor leis e lutar por mudanças. Essa realidade contrasta fortemente com a cubana, na qual apenas membros do Partido Comunista de Cuba podem ocupar cargos políticos, eliminando a alternância de poder e a participação democrática. A liberdade não é um luxo, mas uma necessidade para o progresso e a justiça social. Sociedades livres incentivam a inovação, permitem o crescimento econômico e garantem que os cidadãos possam expressar sem medo. Quando a liberdade é cerceada, a sociedade perde sua capacidade de evoluir e de se adaptar às mudanças. No Brasil, ainda há muito a ser feito para que a liberdade seja plenamente exercida por todos. Desafios como censura velada, restrições econômicas e violência política mostram que a luta pela liberdade nunca está concluída. Meu trabalho como vereador é contribuir para que esse avanço, garantindo em que cada cidadão a oportunidade de viver com dignidade e autonomia. Para mim, a liberdade sempre foi um dos valores mais essenciais da existência humana. Ela é indispensável para o desenvolvimento individual e coletivo, permitindo que cada pessoa tenha a possibilidade de escolha, expressão e autodeterminação. No entanto, ao longo da minha vida percebi que a liberdade não é uma realidade universal. Sua presença ou falta depende profundamente do contexto político e histórico de cada país. No Brasil, onde meus pais e eu escolhemos construir nossas vidas apesar dos desafios democráticos, as instituições garantem direitos fundamentais, como o voto, a liberdade de expressão e a possibilidade de mudança política por meio da participação cidadã. Já em Cuba, onde nasci e vi de perto outra face dessa realidade, o regime comunista controla a informação, reprime dissidências e impede o pluralismo político. Cresci ouvindo relatos de pessoas perseguidas por expressarem suas opiniões e minha própria família viveu essa realidade. A decisão de emigrar não foi fácil,
mas foi necessária. Ao chegar ao Brasil aos 12 anos, me deparei com um mundo novo, onde a liberdade não era apenas um conceito distante, mas sim uma vivência cotidiana. Essa diferença moldou a pessoa que hoje sou e fortaleceu minha convicção na defesa da democracia e dos valores conservadores. Minha trajetória até o parlamento paulistano é a prova de que a liberdade pode transformar as vidas e permitir que cada indivíduo alcance seu potencial. O contraste entre o Brasil e Cuba é algo que sempre me acompanhou e me fez refletir sobre o real impacto da liberdade. Sei por experiência própria que viver sem liberdade é viver sob limitações impostas por um Estado que decide por nós. Por isso, minha missão é defender esse valor inegociável, para que nenhuma pessoa precise passar pelo que eu e minha família passamos. A liberdade política é muito mais do que um princípio abstrato, é a base da dignidade humana e da realização dos direitos fundamentais. Vou parar por aqui. O texto é longo. Olha, gente, a gente vê aqui o depoimento de uma pessoa que veio de Cuba, né? A experiência, a vivência dela vale muito mais do que 1000 palavras, porque afinal de contas, ela sabe o que ela está dizendo, né? Ela não ouviu dizer, ela não acompanhou casos, ela simplesmente participou de tudo. Então, dentro do contexto que ela traz, eu como professora de geografia, muito tempo atrás, né? Muitos anos atrás, eu também lia fatos que ocorriam em jornais na época e repassava isso aos meus alunos, que Cuba estava se tornando um lugar insustentável para viver. Estava ficando difícil a vida daquele povo. E isso veio refletindo ao longo dos anos e continua sendo assim, né? Por mais que Cuba tenha uma educação, uma medicina desenvolvida, não tem uma condição de vida liberta. O povo não é um povo livre. Eles não podem escolher, eles não podem reclamar, eles não podem fazer como a gente faz aqui, colocar na internet, ficar lavando roupa suja na internet, ficar falando as nossas opiniões. E olha aqui, nós estamos chegando num ponto, essa semana mesmo, se eu não me engano, ou semana passada, eu vi uma pessoa comentando na internet que foi aprovado aí, através do Supremo, uma fiscalização na internet, dependendo daquilo que você fala, você vai ter que prestar contas, né? Ou seja, a pessoa vai ter dor de cabeça diante daquilo que ela fala. Não vai passar em branco, né? Vai ser levado em conta, né, o que a pessoa falou e cai naquela máxima, né, que a gente conhece quando uma pessoa é abordada, tudo aquilo que você fala pode se voltar contra você. Então, tem pessoas que estão já se eximindo de falar alguma coisa na internet. Eu sou uma delas, que eu tomo o maior cuidado, porque a gente não sabe o tipo de confusão que pode se meter mediante as ameaças que estão aí para todo mundo ver. Nós não estamos mais num país totalmente democrático. E isso se deve às mudanças, lógico, dentro da política. Então, a política determina a nossa vida. Você dorme hoje sabendo que a tua casa é própria. Amanhã você acorda e eles vão falar assim, a sua casa não é própria coisa nenhuma, ela pertence ao Estado e você vai ter que dar um cômodo da sua casa para uma pessoa morar, porque eu não quero ninguém morando na rua. Nossa, que projeto maravilhoso, vamos tirar as pessoas das ruas, mas em compensação você vai viver com uma pessoa na sua casa que você nunca viu na vida, você não sabe o que ela é capaz de fazer com você. Então, assim, nós estamos vivendo momentos bem complicados. E situações como essa que eu estou citando não é exagero nenhum. Porque as ordens vêm de cima e, como diria meu avô, obedece quem tem juízo, né? Então, assim, tem situações que realmente são muito preocupantes no nosso país. E se a gente não se mobilizar para que pessoas prepotentes, pessoas autoritárias não saiam desse pedestal, nós vamos nos tornar súditos, né? Eles estão passando isso, às claras vistas, né? E tem pessoas que são totalmente cegas e alheias a tudo, né? Não quero falar de política, não me interessa esse assunto, não quero votar, vou anular tudo, vou votar em qualquer tiririca da vida, aí tá tudo certo. Então, assim, enquanto houver pessoas sem compromisso votando, nós também não temos garantia nenhuma de democracia, porque essas pessoas estão simplesmente brincando com vidas. Então eu não falo que o problema está lá no sistema apenas, também está em quem apoia, né?
As pessoas que apoiam um sistema que não é democrático, que é um faz de conta tremendo, o tempo todo está sendo colocado em xeque as questões da corrupção, as questões da falta de ética, as questões das barbaridades que falam, que fazem, né? Hoje eu vi um vídeo, eu esqueço o nome dele, eu acho que é Abílio, se eu não me engano, prefeito de Curitiba. E assim, eu não faço cartaz de político, como eu falei, eu sou da direita e sou Bolsonaro, né? Então, Bolsonaro, o que ele falar, ainda que eu não concorde, eu acredito que ele tem uma visão grande sobre as situações e eu tenho que concordar com ele algumas decisões que ele toma. Tem decisões que toma que eu não concordo, mas eu gosto do Bolsonaro e acredito nele. Então, eu acabo indo, né, pela lógica dele, porque eu não tô lá dentro, eu não sei o porquê que ele tá tomando algumas atitudes que, aos olhos grossos, né, não parecem ser as melhores. Mas tudo bem. Vamos lá, vamos voltar no Abílio. Hoje eu gosto dele. Eu acompanho algumas coisas que ele faz na cidade de Curitiba e eu dou maior apoio porque realmente são coerentes, né? Aquela questão do que se fala na direita e o que se faz. E hoje mesmo eu vi um vídeo ao qual ele falou assim: na nossa cidade teve parada gay. Aí a princípio eu tomei aquele choque, né? Porque eu falei assim: a parada gay, ela, aos nossos olhos grossos, ela é um incentivo para tudo isso que nós estamos vendo aí, né? Essas pessoas que estão entrando no banheiro de mulher, essas pessoas que estão debatendo coisas absurdas, que mulher agora tem que ser mulher cis, mulher trans, então, assim, eu não concordo com parada gay. À vista grossa, eu acredito que sejam movimentos que reforçam situações que nós estamos vivendo na nossa sociedade e que está refletindo de uma forma negativa. Mas aí vem um outro olhar e a gente tem que assistir, a gente tem que estudar e a gente tem que entender. E o Abílio pegou e falou assim: olha, na minha cidade teve sim. E não é a título de reforçar essas aberrações que a gente está vendo por aí, não. É a título de respeito. Esse pessoal tem o direito de ter a festa deles. Como assim? Tem a festa da Queropita aqui em São Paulo, como tem festa de lavar a escadaria na Bahia. Bom, são festas culturais. A festa, eles podem ter. Só que tem que ser dentro de uma margem de respeito. Eles precisam entender que a comunidade deles, que o grupo deles, realmente fazem um movimento cultural de um grupo, ao qual eles precisam entender que eles vão comemorar, mas sem danificar, sem prejudicar qualquer outro tipo de grupo. Então, para tudo que nós temos, todos os tipos de festa que nós temos, tem que ter regra, tem que ter limite. Então, nós vivemos num lugar que é democrático. Ele fala, a cidade dele é democrática. Acusam ele de homofóbico e coisa e tal. Ele fala, eu não sou nada disso. Eu só gosto de regra, eu gosto de disciplina. Eu acho que as coisas têm que ter um limite. Eu não posso deixar ter uma parada gay aqui e os caras saírem pelados no meio da rua. Não. Porque vai ter pessoa passando por ali e vai ver. E as outras pessoas não são obrigadas a ver a promiscuidade. Promiscuidade eu não vou aceitar. Drogadição, bebida em excesso, eu não vou aceitar. Né? Ataques, eu não vou aceitar. Se subir lá no palco e começar a atacar os héteros, acabou. Não tem festa. Eles não estão aqui para fazer palanque, eles estão aqui para fazer uma festa entre eles. Então a festa entre eles tem que ser no mínimo de respeito. E aí quando ele colocou essas palavras, eu fiquei pensando. Falei, gente, é por aí, né? Esse negócio de, eu não quero, não pode, é extremista. De verdade é. Aí eu reformulei aquilo que eu penso. Falei, não, ele tem razão. Poder fazer, pode. Né? Assim como tem carnaval, que eu também não gosto, mas vai quem quer. Desde que faça no contexto deles lá, sem prejudicar ninguém. Aqui em São Paulo a gente tem o sambódromo, né, que fala. As pessoas entram ali e vão curtir o seu carnaval ali. Não vão prejudicar ninguém. Se bem que tem aqueles que sempre passam do limite na bebida, na droga, e sei lá mais o que eles fazem ali, e acaba externando, seja numa linha de metrô, de trem, né? Tem os casos pontuais, porque sempre tem um ou outro que extrapola mesmo, sem noção, né? Mas não é um grupo que vem para cima de outro grupo. Então eu achei coerente, eu achei legal, porque ele está seguindo essa cartilha da liberdade. Ele está seguindo aquilo que ele entende por liberdade. Poder pode, mas tem que ter coerência, tem que ter respeito. Então, por que nós estamos vivendo momentos que a gente não pode falar, por exemplo?
Então, se a gente não pode falar, se a gente vai ter que se responsabilizar criando provas contra nós mesmos, porque a gente pensa diferente, então isso não é liberdade. Se a gente pensa diferente, a gente pode falar, desde que não agrida, desde que não ultrapasse a linha do respeito. O respeito tem que se ter, senão fica difícil, né, gente? E aí o que ela coloca é muito providente para a gente poder parar, refletir e começar a mudar nosso comportamento em relação a isso. Não adianta ser extremista. Eu estava errado, eu reconheço. Então agora eu começo a mudar meu pensamento, se houver, né, chance desse momento de paz, né? Aquela coisa, vamos dar a mãozinha, vamos resolver isso aí na paz? Acho que é melhor. Tem espaço para todo mundo. Tem condições de todo mundo ser feliz no nosso país, mas o que nós precisamos é de exercitar principalmente essa palavrinha, respeito.